Olá, amigos. Nesse nosso humilde canal, a gente tem diversos tópicos. Os tópicos estão sendo reformulados. Alguns tópicos estão adequados, outros ainda precisam ser trabalhados. Mas no tópico de anestesia, critical care e emergencista, não dá para não falar de manuseio das vias aéreas. A notícia boa é que eu deixei um vídeo rápido de manuseio das vias aéreas, guideline, para quem já tem alguma informação. E a notícia ruim é ruim para nós dois, porque essa aula de manuseio das vias aéreas ela é muito completa e todos nós temos que saber. Então vai ser tão difícil para vocês quanto para mim, até porque a gente tem que gravar tudo isso em um tempo objetivo e rápido. Então eu peço permissão aos senhores que estejam ouvindo, que eu vou falar muito rapidamente, tá? Para a gente poder passar por esses tópicos no menor tempo possível e colocar no YouTube com um arquivo menor possível. Vamos direto ao assunto. Quando se fala de manuseio de vias aéreas, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: reconhecer uma via aérea difícil. A via aérea é fácil, na maioria das vezes. Todos nós vamos conseguir entubar. Porém, quando é difícil para todo mundo. Por isso que é importante reconhecer. Então, nós temos que, para isso, ter conceito de ventilação sob máscara, tentativa ótima de laringoscopia, ou seja, aquele posicionamento ótimo, aquela condição de sedação ótima, aquele equipamento ótimo, laringoscópio com luz, o tubo na mão, enfim. Desnitrogenar o paciente, não vou explicar a fisiologia disso, mas isso pode fazer com que aumente de 3 minutos para 8 minutos o tempo de hipóxia que o paciente pode aguentar, e a posição olfativa. O posicionamento é muito importante, não esqueça. Também vamos conhecer lâminas, tubos, laringoscópio, bugie, máscaras laríngeas de todas as gerações, tubo laríngeo, Covid-tube, entre outros. Além disso, todo o preparo, obviamente, aspiração, fármacos de urgência, tudo tem que estar à nossa disposição. Ambu, enfim, dispositivos diversos. E saber usar analgésicos, hipnóticos e bloqueadores neuromusculares. Hipnóticos, efetivamente, Propofol é um fármaco perigosíssimo na emergência, porque algumas vezes ele é muito cardiodepressor. Então, é um fármaco que pode jogar contra a gente vai ver a seguir. E conhecer dispositivos ópticos em situações especiais. Intubação acordada, por exemplo. Hoje em dia, alguns artigos mais recentes tentam equiparar a eficácia do vídeo laringo com fibroscópio. Só que eu acho que isso tem um apelo da indústria muito grande, efetivamente. Então, não é adequado fazer essa comparação. Eu ainda prefiro dizer que o fibroscópio é o padrão ouro para intubação traqueal. Pode ser que a gente divida essa aula em 2 vezes, se eu precisar, por algum motivo, atender telefone ou interfone. E a via aérea antecipada é fundamental, porque a gente saber que o paciente tem imperativo de via aérea, alguns de vocês conhecem, malampate, distância tiro-mentoniana, largura do pescoço, falha de dente. Porque uma via aérea antecipada difícil, a gente não pode arriscar entubar. Efetivamente, se é difícil, não conte com a sorte. E algumas situações especiais que a gente sabe que existe, que é a paciente grávida, gestante, obesa, mórbida ou pediátrica, muitas vezes tem alterações na angulação da laringe, dos eixos, trauma de face, por exemplo, na parada cardíaca. Então, tem situações que realmente são desafiadoras para você manejar a via aérea. Estômago cheio, por exemplo. Vamos lá. Os algoritmos de via aérea eu falei num tópico, acho que em torno de 9 minutos. Acho que vale a pena pegar e dar uma olhada para quem já tem a base. Para quem não tem, vamos sofrer junto aqui. Tá, então, ao final dessa passagem, a gente tem que saber realizar uma avaliação de via aérea, preparar o material, realizar a ventilação sob máscara. Se você não entuba, mas ventila, nenhum problema. Se você não entuba, não ventila, um big problem. Saber utilizar dispositivos supraglóticos, máscaras laríngeas mais importantes, mais novas. Saber otimizar as condições de intubação, tá? E reconhecer as situações especiais. Brevíssima anatomia aqui. Quando a gente faz uma laringoscopia direta bem feita, a gente observa a epiglote e aqui a fenda das cordas vocais. É exatamente aqui. Isso dependendo da abertura de boca, do malampate do paciente, a gente vai ver isso tudo aqui, que é o paciente malampate 1, ou a gente vai ver quase nada.
E aí vai dificultando a nossa vida. Isso é inervação das vias aéreas. Essa inervação eu falo pormenorizada na parte de fibroscopia, então eu não vou perder tempo com essa informação aqui agora. Outra coisa importante, que muitas vezes o paciente que chega na emergência deprimido, ele tem uma queda de língua, né? Equivalente ao ronco, né? E algumas vezes, quando eu faço fármacos também, ele tem uma queda de língua. E a língua pode obstruir a via aérea aqui do paciente. Né? Você tem dois caminhos aqui do ar passando, pela boca ou pelo nariz. Se a língua cair aqui na frente, ela vai obstruir. Então, para isso, a gente pode lançar mão de algumas manobras, como a manobra de jaw thrust, por exemplo. Passando aqui, a manobra de Selye, que é uma outra manobra importante, principalmente no paciente com estômago cheio. Em tese, não há grandes evidências sobre manobra de Selye, mas efetivamente, no paciente com estômago cheio, é feita uma pressão cricoide com o objetivo do paciente, quando perde a capacidade de ter a patência da via aérea e pode ter um risco de broncoaspiração, efetivamente tentar evitar isso. Vai ser muito controverso, difícil, mas nós, anestesiologistas, utilizamos com frequência. Está aí mostrando a forma correta de segurar uma máscara facial, tá? É o famoso C e o famoso E. Então tá aqui, o C segura a máscara e os dedos aqui, o E segura desde o ângulo da mandíbula. Você não precisa fazer muita força, mas você precisa entender que a máscara tem que estar no tamanho adequado, tem que estar bem acoplada, tá? E efetivamente o C e o E ajuda muito, porque aqui o E você pode puxar e elevar essa mandíbula que muitas vezes está obstruída. Então não esqueça, um C e um E. Alguns dispositivos conhecidos por todos nós, as cânulas de Guedel, ou cânulas orotraqueais, são colocadas invertido, entra, você mede ela da boca até o lobo da orelha e tem diversos tamanhos, ela pode ajudar no paciente que tem queda de língua. Sendo bem rápido, são coisas básicas. Então está aí mostrando tanto a forma de inserção, como ela fica inserida e como ela pode ajudar na ventilação. A nasofaringe fez muito sucesso há uns anos atrás, enfim, porque ela, em tese, ela é um dispositivo mais flexível, mais maleável, o paciente tolera mais. Tá? Então tem o mesmo objetivo, uma cânula entra no nariz, que vai até lá embaixo, para bypassar essa queda de língua. Tá? E a gente tomar cuidado, porque algumas vezes o paciente tem fratura de face e etc. Isso aí não pode passar uma cânula nasofaríngea. Você pode pegar um pertuito ali, uma coisa equivocada e levar uma lesão maior. Outros dispositivos que nós temos, Combitube, máscara laríngea, vamos estudar com muita calma, que são dispositivos recentes. Até uma piada diz que a máscara laríngea foi inventada aqui no Rio de Janeiro por um médico anestesista, Miguel Couto, mas ele não patenteou. O Dr. Ben, lá na Inglaterra, patenteou na década de 80 e a máscara laríngea virou um padrão ouro hoje de acesso nas vias aéreas, não como intubação, mas cada vez mais evoluído. O Combitube, a gente chegou a usar o Combitube durante um tempo, que é um tubo cego, você enfia as cegas, era interessante para paramédicos, e usaram muito isso nos Estados Unidos. Você enfia as cegas, e ele, como tem dois lumes, né, múltiplos lumes, de uma forma ou de outra, mesmo sem entubando o esôfago, ele vai com o outro lume entubar, ventilar o pulmão. É interessante. Hoje o Combitube é pouco visto, quase a gente não acha esse dispositivo, foi substituído pelo tubo laríngeo. Deve estar aqui no próximo slide, que é muito semelhante. Você vai mostrando o Combitube, passa as cegas. E agora a máscara laríngea. A máscara laríngea realmente é um dispositivo incrível, tem várias gerações. Aconselho a todo mundo estudar sobre máscara laríngea, aprender a passar, saber a diferença da primeira, segunda, terceira e quarta geração, segunda geração, perdão, porque pode salvar vidas num contexto de emergência. Então está aí a forma de inserção. Eu vou falar basicamente, o ideal seria mostrar, mas basicamente os fabricantes pedem alguns steps. Step 1 é você
desinsuflar completamente a máscara laríngea. O segundo step é você passar na parte posterior da máscara laríngea o gel lubrificante. Habitualmente, a gente passa lidocaína. E o movimento para essa máscara entrar na boca do paciente é o mesmo movimento do bolo alimentar. Você vai, pega a máscara em direção ao palato do paciente, como se fosse um alimento, tá? E sente a resistência posterior lá, chegando na orofaringe. E aí, obviamente, você insufla, de acordo com o tamanho da máscara, efetivamente, e tenta ventilar esse paciente. É um dispositivo muito interessante, mas seria mais interessante mostrar isso na prática. Vocês podem buscar alguns vídeos no YouTube sobre como inserir. Lembre sempre, de tudo que eu estou falando aqui, a máscara laríngea talvez seja um dos mais importantes. Então, eu mostro as vantagens e desvantagens, eu não vou ler, vocês com o tempo podem ler as vantagens e desvantagens da máscara laríngea, mas a desvantagem clássica é a questão da possibilidade de broncoaspiração. As máscaras mais novas são selantes melhores, porém nunca vai efetivamente bloquear completamente a chance de broncoaspiração. O paciente pode broncoaspirar sim. Essa é uma máscara laríngea de segunda geração, uma máscara intubatória, chamada de Fast Track. Vem com um tubo próprio, a gente pode adaptar isso, fazer de outras formas, mas essa é a clássica máscara de intubação, chamada Fast Track. Essa é a gel, uma máscara de segunda geração, porque tem a aspiração gástrica. O que é interessante nessa máscara é que ela não tem cuff. Então ela vai se moldar de acordo com a temperatura, a umidade do paciente. Bem interessante, eu usei algumas vezes, mas eu ainda prefiro as clássicas máscaras de segunda geração, ProSeal, Supreme, tem algumas genéricas hoje em dia, sem nenhum conflito de interesse. E como eu disse, o tubo laríngeo, que é esse dispositivo mais simples, muito usado por emergencistas, hoje nos Estados Unidos, eu acho que nenhum paramédico na rua que atende paciente vai entubar ninguém. Passa o tubo laríngeo e leva esse paciente para o pronto-socorro. Vantagens e desvantagens do tubo laríngeo, vocês param os slides e, por favor, deem uma olhada nas vantagens e desvantagens para não ficar muito grande. Então, via aérea avançada, basicamente, é quando você vai precisar que o paciente fique com o tubo durante um tempo muito grande. É como, por exemplo, uma cirurgia, o paciente no CTI, etc. Então, a gente tem intubações orotraqueais, nasotraqueais e via aérea cirúrgica. Então, indicações de intubação. Todos nós sabemos, é o paciente em hipoxemia, é o paciente incapaz de manter a oxigenação, enfim. É aquele paciente que tem indicação de intubação, a gente vê pela PF, vê pelas condições clínicas, vimos muito isso em Covid. Induziu anestesia e vai embora, né? A lista é grande. E depois de intubado, a gente sempre é importante, aí tem inúmeras formas de checar isso, mas as formas tradicionais de você checar a sua intubação é ausculto e CO2. Alguns tipos de lâminas, diversos tipos de lâminas, mas os mais usados são realmente as lâminas de McIntosh. E mais recentemente, a lâmina de McCoy está sendo introduzida como uma forma de tentar rebater um pouquinho essa epiglote e transformar um paciente que é Cormac 3, 4 para 2A, enfim, para 2 ou 3A. São dispositivos que nós devemos conhecer. Técnicas de intubação. Então, vou dar uma pausa aqui, depois eu continuo para a gente poder fazer em 2 aulas, tá? 2 passagens.